pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do New Podcast da série Conversas de Impacto, que é um podcast promovido pela New. E a New é um ecossistema completo em gestão da reputação para ajudar a impulsionar a imagem da sua marca por meio de soluções baseadas em inteligência de dados. Nós estamos aqui com Carlos Pignatari, que é diretor de Impacto Social da América do Sul na Ambev. Carlos, bora falar sobre intencionalidade na geração de impacto positivo. A Ambev vem de um histórico de ações de impacto social que está até refletido no slogan, né? Por mais razões para brindar, que eu acho sensacional, acho incrível. Como é que acontece internamente a escolha de temas e como é que são desenhados esses projetos dentro da Ambev? Tudo bem, Tati? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa. E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está ouvindo a gente. Então, quando a gente está falando... Acho que primeiro, né, você falou de duas coisas, sobre intencionalidade e sobre desenho. Eu acho que uma coisa ela está super conectada com a outra, porque sempre que a gente está falando de desenhar uma estratégia de impacto positivo, né, impacto social, a gente sempre está falando de como que a gente consegue pensar isso no longo prazo. E a gente precisa, sim, de intencionalidade até na hora de priorizar. Então, eu acredito que, primeiro, a gente sempre imagina como que a gente consegue, de alguma maneira, priorizar essas iniciativas, né? Então, pensar em, quando eu estou construindo impacto positivo, qual que são não só as tendências de futuro, mas também as necessidades das pessoas hoje. Né? Eu gosto muito de uma frase do Betinho que ele fala que quem tem fome tem pressa. Então, por isso que a gente fala das necessidades de hoje também. E aí, para isso, a gente usa muito a nossa matriz de materialidade, inclusive ela está no nosso relatório de sustentabilidade. E a matriz de materialidade, ela traz muito, né, as necessidades, expectativas, tanto dos nossos stakeholders internos e externos, quanto o impacto que isso também tem na sociedade. E aí, hoje... acho que até para dar um exemplo, né, ficar um pouco mais prático para todo mundo, a gente está falando de uma estratégia muito relacionada com inclusão produtiva quando a gente está falando de impacto, né? Então, a inclusão produtiva, ela é como que eu gero renda, né, sempre com foco em crescimento econômico ou combate à pobreza, por meio ou de trabalho ou de empreendedorismo. Então, o que eu consigo fazer ou como eu consigo focar os meus projetos, sempre seguindo essa linha de inclusão produtiva. Então, a gente vê que isso, né, depois da pandemia, ela é uma tendência, porque, né, não sei se todo mundo lembra, né, a gente está em 2024, mas ali em 2022, 2023, a gente estava falando de um período em que aumente muito o número de pessoas com fome, aumente o número de pessoas abaixo da linha de pobreza, extrema pobreza. Então, a gente entende que, além de tudo que a gente já tinha feito ao longo da pandemia, como que a gente conseguia ajudar o Brasil dali para frente, né? Então, durante a pandemia, né, acho que é importante também reforçar e dar esse contexto. A gente, como Ambev, né, teve presente nas iniciativas de vacinas, a gente pegou o álcool da nossa cerveja, né, que é retirado da cerveja zero, para fazer o álcool em gel. A gente também fez, não hospitais de campanha, mas hospitais que estão aí até hoje sendo atendidos em parcerias público-privadas. Então, assim, da experiência que a gente teve, né, ali, de ajudar o Brasil no momento de tanta dificuldade, como que a gente podia ajudar o Brasil a crescer. Então, essa estratégia, ela vem muito desse contexto, né, em que é construída a nossa matriz de materialidade e que a matriz de materialidade ajuda a gente a pensar, né, daquela necessidade que era latente, como que isso é visto no futuro. Eu vou fazer uma pergunta que nem estava aqui na lista, mas é porque eu achei interessante, já que você falou desse processo de fazer a matriz de materialidade, né? Super. Como que é essa matriz de materialidade? Vocês escutam stakeholders para fazer a matriz de materialidade, mas é uma materialidade dinâmica? Como que isso acontece? Vocês mudam algum tema? Como que isso acontece? A gente está super alinhado com os temas e os conceitos atuais. Então, a gente até, inclusive, trabalha com um parceiro externo para fazer isso, para a gente também não se enviesar e falar a gente que define os temas. Então, esse parceiro externo que traz... Essa parceira, na verdade, né? Ela traz para a gente quais são os conceitos de materialidade. Então, ela fala ali de direitos humanos, ela fala de água, de meio ambiente, de energia... segurança, ética de dados, né? Ética digital. E aí, a gente ouve os nossos parceiros, tanto internos quanto externos, né?
que são os stakeholders, que eu tinha falado primeiro, mas parceiros stakeholders acabam sendo um sinônimo. E a gente considera que ela é uma matriz de dupla materialidade, né? Tá. Porque ela tem uma dupla materialidade, porque eu consigo medir tanto o efeito em que os meus stakeholders internos, meus parceiros, né, internos e externos, medem, assim como qual é o impacto que isso também tem dentro da companhia. Então eu falo, por exemplo, que é óbvio que numa cervejaria, né, nas nossas cervejarias, o efeito de energia elétrica é muito maior do que dentro do escritório, né? Então é por isso que é importante a gente ter essa medição de impacto também para saber ali ao longo dessa métrica qual é a prioridade que eu deveria ter. E ela é viva porque a gente sempre tenta atualizar ela a cada 2 anos, pelo menos. A gente, como é uma empresa muito grande e está aí há muito tempo no mercado, a gente tenta ter essa coerência, essa consistência de manter pelo menos 2 anos para a gente não estar sempre mudando de projeto. Né? Então, a gente ter esse tempo aí para desenvolver o projeto, acompanhar a maturidade dele, e aí a gente vê qual é o efeito que isso tem atualizando ela depois de 2 anos. Joia. E aí a gente vem para um tema super material para a Ambev, que é água, né? Assim, você falou sobre o álcool, esse exemplo do álcool, gente, de como que eles fizeram toda essa questão na pandemia, tá até no livro lá de Reputação e Valor Compartilhado, né? Que a gente entrevistou, no caso eu e a Elisa, entrevistamos o Jean, que é o CEO da Ambev, o Jean Gereissati, ele conta essa história que é incrível. Eu sempre falo que na pandemia o álcool que todo mundo falava da Ambev não era cerveja, era o álcool gel, né? Exatamente. Né, Carlos? Ali foi o grande case, assim, foi um timing perfeito também, sabe? Super parabéns para vocês. Obrigado. Por aqueles projetos todos da pandemia. A gente ia lá tomar vacina, via os coolers, né? Que vocês deram, os coolers que antes eram para cerveja também, para transportar as vacinas. Eu lembro que teve todo o envolvimento. Gente, a primeira vez que eu vi um CEO, agora, né, babando o Jean um pouquinho. A primeira vez que eu vi um CEO mostrando a tatu foi a foto do Jean com a vacina, né? Ele falando que ia vacinar e mostrando o braço dele tatuado. Enfim, ali era uma quebra daquela sisudez que a gente tinha, né, no corporativo, que o CEO, aquela imagem, estava lá, Jean brindando com a cerveja, Jean mostrando o braço dele tatuado. Então, enfim, eu acho muito, muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da água, né? Nessa crise recente que o Rio Grande do Sul enfrentou por causa das chuvas, a Ambev se destacou no noticiário com o anúncio da suspensão, né, da produção de cerveja para envasar água e distribuir gratuitamente para a região. Essa ação chamou a minha atenção, né, por tratar de forma tão cirúrgica um tema material para a companhia e para os stakeholders do Rio Grande do Sul naquele momento, né, que estavam sem água, sem energia elétrica, enfim. Enquanto outros atores tentavam emplacar pautas positivas de modo oportunista ou não substancial. Quais cuidados que você recomenda para as empresas que desejam fazer doações em situação de emergência? Porque ali tinha toda a questão da maturidade, né? Eu acho que isso também fez com que vocês se destacassem, até por essa intencionalidade dentro da materialidade. Ela sai da... Eu acho que, assim, quando a gente está falando de qualquer atendimento emergencial, o que a gente sempre tenta fazer é ouvir quem está na ponta, né? Porque é aí que a gente vai descobrir exatamente o que essas pessoas elas vão precisar, né? Porque, às vezes... tem muita gente, né? Tem muita gente que conhece, muita gente que tá lá, mas a gente também escutar de parceiros, né? Parceiros que estão atuando lá na ponta, ou quais são as necessidades, quais são as principais localidades também, pra gente é super importante. Então, é óbvio, a gente tem operações no Rio Grande do Sul, não só operações nossas, assim como a gente tem pontos de venda, né? Então, o nosso ecossistema, ele também tá lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu usar o BIS, por exemplo, né? Ou usar Delivery, que são nossas plataformas de atendimento direto para bares, restaurantes e consumidores. E, por exemplo, lançar uma pesquisa ali, querendo entender qual que é a sua necessidade, como é que você tá, o que você mais precisa, né? E a gente também falar com os nossos parceiros. Então, tem um monte de organizações sociais que eu acabo conhecendo, né, na época, né, lá no Rio Grande do Sul, que eu falava com elas, ou algumas organizações sociais, por exemplo, a própria Ação da Cidadania, que não é originária do Rio Grande do Sul, mas tem um monte de parceiros lá, né? Então, falar com o Jambeiro, com o Kiko, o que eles estão ouvindo e como que a gente pode ajudar, porque a Ação da Cidadania, ele tem, por exemplo, essa experiência também de atuação na emergência,
né? Então, acho que é legal também não só atuar por atuar, mas ouvir também quem tem experiência, quem conhece, para a gente fazer de uma maneira orquestrada e organizada para conseguir ter esse tipo de atuação. Né? Então, quando você fala da água, era isso, né? A gente viu que o que mais as pessoas precisavam era a água, era uma coisa que a gente conseguia atender e ajudar, e que eu acho que esse segundo ponto ele também é importante, né? Entender como que, de uma maneira genuína, a gente consegue atuar ali e, de alguma maneira, tentar aliviar, né, uma necessidade, dado que a gente está falando de uma emergência, que são necessidades que são imediatas, né, e urgentes ao mesmo tempo. Então, se é uma coisa que é não só genuína nossa, mas que a gente também consegue fazer, né, que a gente consegue atuar, a gente consegue fazer isso muito mais rápido, né? Então, não é uma doação simplesmente, porque quando a gente faz essa doação, aí tem que comprar ainda alguma coisa, tem que enviar, tem que levar, mas eu pego essa forma ali, né, que eu consigo ajudar e eu acabo indo e fazendo uma iniciativa que faz sentido para eles. E a doação ainda tem que ter vários cuidados, né? Exatamente. Enfim, quando você vai escolher alguém para fazer uma doação, para ver se aquela doação vai realmente chegar onde você deseja. E tem ainda, acho que nesse contexto aí do Rio Grande do Sul, ainda tinha a população mesmo pedindo nas redes sociais, né? Isso mesmo. Tinha também uma não vou falar cobrança, porque acho que não é esse o termo, mas era realmente um pedido de ajuda, né? Enfim, olha só, a gente está precisando de água, né? Tinha Sim. toda uma demanda que extrapolava também até as pessoas que vocês escutavam diretamente, mas uma demanda ali já da sociedade. De todo mundo. Como um todo. Da população. Né? Da população. E vocês também têm um projeto que me encanta, você começou já a falar um pouquinho sobre ele, que é o da inclusão produtiva. Explica pra gente aí como é que funciona, por que é tão importante a gente falar sobre inclusão produtiva. Eu acho que hoje a gente vê, né? Quando a gente olha os indicadores do Brasil, já no começo de 2024, a gente vê que teve uma melhora principalmente nos índices de extrema pobreza e desemprego, né? Taxa de desocupação, na verdade, não desemprego. Desemprego também, mas a desocupação melhora mais ainda. Em que a gente consegue entender que quando a gente está falando de crescimento econômico, né? Eu acho que a Ambev tem isso de uma maneira muito genuína, que é como que eu consigo, de alguma maneira, ajudar o Brasil a crescer para que eu também possa crescer. Né? Então, a inclusão produtiva acaba sendo essa solução, porque uma iniciativa de inclusão produtiva ela é muito focada em geração de renda, né, em crescimento econômico. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente está falando de geração de renda, seja por empreendedorismo ou trabalho, né? E aí, quando eu tô falando de trabalho, eu tô falando de aumento de produtividade. Mas a gente no Ambev tem o Bora, que é o nosso programa de inclusão produtiva, que ele é um grande guarda-chuva, na verdade, de diversos outros programas que a gente tem, que tem como ambição chegar em 5 milhões de pessoas. E, além disso, a gente sempre tenta ter 3 pilares que são guias para o Bora, né? Para esse programa de inclusão produtiva, em que os 3 pilares são conhecimento, grana e conexão, né? Então, quando eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de uma formação, eu tô falando de mentoria, eu tô falando de conhecimento técnico e também conhecimento de habilidades de vida, né? Mas eu sempre falo que não é só o conhecimento em si, né? Mas é como que eu consigo, na verdade, dar um diploma para essa pessoa, né? Tem pessoas que estão no Bora, que eu já ouvi, que falam assim, olha, eu trabalho há 20 anos e a Ambev é a primeira instituição que me dá um diploma, né? Porque às vezes a pessoa ela faz ali um bico, ela de alguma maneira informal, ela atende alguém, mas a partir do momento que ela ganha o diploma, ela automaticamente já aumenta a renda dela, porque ela já aumenta o leque de clientes que ela consegue oferecer, né? Não vai ser só quem conhece ela, não vai ser só por indicação. Ela pode chegar e falar, olha, eu tenho um diploma, eu sei executar esse tipo de serviço, por exemplo. Mas não é só conhecimento, a gente também tem grana, né? Que é super importante. E aí, de novo, como eu falo que o Bora é um guarda-chuva, eu tenho diversos programas que é uma combinação de todos esses 3 eixos, né? Então pode ser, por exemplo, dentro da temática de grana, eu estou falando de microcrédito, estou falando de um capital semente, eu estou falando de investimento em algum recurso. Então, sei lá, eu vou entregar um fogão para aquela pessoa começar a vender marmita, pode ser panela, né? Dependendo se a pessoa já tem fogão, então eu vou dar outros utensílios. Eu estou falando, às vezes, de uma máquina de costura para a pessoa começar a costurar e vender um produto, ou até um computador.
né? Quando eu falo de investimento de recurso mesmo, não financeiro. E aí, por último, eu tô falando de conexão, que é a intermediação de mão de obra. Então, como que eu faço para conectar quem tá procurando trabalho... Que é o grande gargalo, no final das contas, né, Carlos? Que quando a gente olha assim, né? Hoje eu não tenho uma grande... uma única plataforma em que todo mundo consegue ver e falar assim, olha, quem tá precisando, quem consegue me dar trabalho hoje, né? Quais são as vagas que estão disponíveis no mercado? Mesmo o próprio LinkedIn, ele tem ali uma faixa de renda que é às vezes maior do que uma pessoa que está procurando um bico como eletricista, está procurando fazer um complemento de renda. Né? Então, essa parte de conexão, que é uma das coisas que a gente está trabalhando, que é exatamente ter isso, né? Então, como que eu consigo... conectar, como você bem trouxe, né, Tati? Que é o grande gargalo de todo mundo, né, que tá querendo... que ou já tá dentro dessa roda, mas quer fazer essa roda girar mais rápido. Né? Então, eu consigo conectar ali quem tá precisando de alguém para trabalhar com alguém que tá procurando trabalho também. É incrível. E quantas pessoas vocês já impactaram? Você falou da meta de 5 milhões, né? Essa meta de 5 milhões é até quando? A gente tem uma ambição de 5 milhões até 2032. Tá. Que são 10 anos de programa, então a gente começou em 2022. A gente está aí, finalizando agosto de 2024, a gente já está com 500 mil de pessoas impactadas. E que, de novo, né, a gente também acompanha essas pessoas, a gente tem aí uma empresa fora, também uma outra parceira que ajuda a gente na medição de impacto, e a gente vê que quem passa pelo programa também tem essa chance de aumentar a renda, né? Então quem participa do programa, quando a gente compara quem participa do programa e quem não participa, quem participa do programa tem mais chance, até porque a gente está falando ali de 3 eixos diferentes, né, para essa pessoa participar. Então são aí 500 mil de pessoas que tiveram esse aumento de renda aí até comprovado estatisticamente, que eu acho que é o mais legal. E conta pra gente, então, já que tá comprovado estatisticamente, né? O que é esse impacto, assim? Quando a gente olha, O que é que vocês conseguiram já mensurar desse impacto? A gente quis muito olhar... como eu falei, a gente acompanha essa pessoa durante 18 meses. E a gente quis olhar o tanto que essas pessoas conseguiam aumentar ali de renda delas. Quando a gente está falando aí de 500 mil de pessoas, né, tem outro estudo do Marcelo Neri que ele fala que quando eu tiro uma pessoa da linha de extrema pobreza, essa pessoa ela vai tirar ali mais 1,78 pessoas. Ela é um número quebrado, né? Óbvio que não é uma pessoa que é 0,78, mas é porque eu tô falando de uma média e ele considera ali também uma família com adolescentes, então não são todos adultos. Que ele vira e fala assim, então... Essa pessoa, ela tira 1,78, então eu pego esse número, faço vezes esse 500 mil, e aí considerando aí um meio salário mínimo, eu tô falando aí de 620 milhões de impacto na economia só dessas pessoas aí que estão no programa, que eu acho que é o mais legal. Nossa, você falou do Marcelo Neri, gente, para quem tiver interesse, Marcelo Neri é professor lá na FGV, eu fui aluna dele lá no Rio, 1530, enfim. Ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tem estudo já há muito tempo sobre essa questão de desigualdade, combate à pobreza. Tem também uns estudos sobre a desigualdade nas regiões, né, de gênero, de região, de tudo. Então, assim, são estudos incríveis. Quem tiver interesse, gente, fica aí a dica já que o Carlos puxou o assunto. E também, gente, tem a Fundação Arimax, já que a gente está falando de inclusão produtiva, eles têm um estudo muito bacana também, que é um mapa, né, da inclusão produtiva. A Arimax ela fez 3 estudos, na verdade. Um de inclusão produtiva, outro que ela fala do futuro de inclusão produtiva no Brasil, que ela fez durante a pandemia. Muito querendo entender esse cenário aí pós-pandemia, qual que é seu futuro de trabalho, alguma coisa assim, tendências. Sim. E eles lançaram agora, no começo desse ano, um que fala de inclusão produtiva para sustentabilidade. Muito pensando em transição energética, mudanças climáticas. Então é bem legal também ver como o tema também vai se atualizando, né? Quando a gente está falando aí... Tá no ano da COP aí, que vai acontecer no Brasil, quando a gente fala de inclusão produtiva e mudanças climáticas, justiça ambiental, acho que tem tudo a ver. E ainda aquece um pouquinho a pauta SG, né? Que tá aí meio... Galera querendo dizer que não tem importância. Exato. Que, enfim... Eu, Tatiana, acho que não tem caminho se não for por aí. Não vejo outra saída, né? A gente falou sobre resultados da inclusão produtiva, mas a gente não falou sobre os resultados lá no Rio Grande do Sul, da ação da água. Você tem algum dado para compartilhar desse? Eu acho que a gente consegue ver
Assim, eu não tenho nenhum resultado quantitativo para te passar, tá, Tati? Até poderia dar uma olhada, mas assim, essa semana, inclusive, eu tava com o nosso time do Rio Grande do Sul, num evento que a gente teve interno da Ambev, e eles falam assim, é muito bonito ouvir todos os depoimentos, sabe? Do tanto que a gente ajudou, de donos de bar falando assim, olha, não esperava, né? Óbvio que vocês estão aqui com a gente, vocês têm aí o produto disponível pra gente, mas eu acho muito, muito legal tudo que vocês fizeram pra estar junto com a gente, né? Desde alguma antecipação de grana para eles, de disponibilizar eletrodomésticos que estavam ali, alguma antecipação de estoque, né, na verdade. Então, como que a gente viu, né, de novo, ouvindo o que eles precisavam, a gente virou e falou assim, cara, beleza, o que a gente consegue fazer para vocês? De novo, eu não tenho o número aqui de cabeça, né, mas não foram todos eles que perderam o estabelecimento, né, porque depois que a água sai ali, eles estavam, mas eles perderam micro-ondas, geladeira, televisão, mesa, cadeira. Toda a reconstrução, né? E a gente tinha isso disponível ali para eles. Então a gente também conseguiu mapear desses nossos clientes quais eram os mais críticos e também os clientes que talvez precisavam ali só de uma geladeira nova, tinha cliente que precisava de geladeira, mesa, cadeira, precisava de tudo. Então como que a gente conseguia também entregar para eles exatamente o que eles estavam precisando. Então acho que foi muito bacana também ouvir esse depoimento deles. Aí, gente, isso que ele está falando mostra como que uma empresa... Como que uma empresa, ela sai realmente do, né, um fornecedor ali, aquela relação de fornecedor e cliente, para ser um parceiro, né? Exatamente. Vocês são realmente parceiros deles nos momentos, tanto na alegria quanto na tristeza, né? Quando eles estão ali vendendo bastante por alguma festa, algum evento especial, mas também estão ali quando eles estão precisando, né? Que é o que a gente fala, né? Quando a gente está falando de impacto positivo, o conceito de impacto positivo, ele traz em como que eu consigo ajudar o meu ecossistema a crescer junto com outros parceiros, né? Então, como que eu chamo, por exemplo, outras empresas para estar nesse meu ecossistema, para ajudar o ecossistema a crescer, ao mesmo tempo em que eu também consigo crescer, né? Então, impacto positivo é exatamente isso. Como que eu tenho um jogo aí de ganha-ganha para todo mundo. Ganha todo mundo. Exatamente. É mais até que esses dois aí, o ganha-ganha né? Ganha todo mundo. E as parcerias com startups, né? Eu sei que vocês também têm projetos que envolvem parcerias com startups para que elas desenvolvam ações que auxiliem a Ambev a alcançar as suas metas de sustentabilidade. Como é que funcionam essas parcerias com as startups? A gente tem o 100 Labs, né? Que é o time de sustentabilidade que olha. Então, a Lisa e todo o time dela ali que fica responsável pelo 100 Labs. Aí a gente tem esse programa já há um bom tempo na Ambev, com outros parceiros também. Então, por exemplo, a PepsiCo é uma das parceiras desse ano, que estão ali com a gente olhando soluções que estão conectadas junto com as nossas temáticas, na verdade, de sustentabilidade. A gente tem as metas de sustentabilidade que estão divulgadas também no nosso relatório de sustentabilidade, né? Que a gente está falando de água, de agricultura, de energia e de conteúdo renovável, mas a gente não se limita só a elas. Então, por exemplo, inclusão produtiva também é uma das iniciativas que tem ali. Quando a gente fala de ética, né? Então, ética digital, diversidade e inclusão, transparência também é outro tema que a gente procura ao longo dos anos a estar desenvolvendo. E aí, então, a forma que a gente faz a gente tem o edital, né? Tem outras formas de parcerias com startup, óbvio, mas eu acho que proativamente, né? Pensando em intencionalidade, que foi um dos termos que você usou no começo, né, Tati? A gente está sempre pensando em, beleza, a gente abre a gente tem essa iniciativa proativa, né, de abrir esse edital, de abrir essas inscrições para o 100 Labs, em que a gente tem desafios relacionados às nossas metas de sustentabilidade, e aí outras ambições nossas de inclusão produtiva, por exemplo, em que a gente deixa esse desafio muito claro e assim, como que a sua startup consegue ajudar a gente? Porque, de novo, né, não é só sobre eu acelerar ela num programa de mentoria, mas eu conseguir aplicar de uma maneira muito prática com conceitos que eu tenho aqui dentro, né? Ontem, inclusive, eu estava numa reunião com uma faculdade e a faculdade estava falando assim, a gente tem muito interesse de trazer empresas aqui para a gente conseguir levar os alunos para a prática. Então, para a startup é a mesma coisa, né? Em vez de eu virar e falar, olha, dá para você acelerar assim, crescer assim ou fazer desse jeito, eu tenho esse problema aqui,
e vocês têm essa solução. Vamos tentar fazer junto? Que eu consigo acompanhar, veja onde vocês erram, onde vocês acertam, né? Vocês também vão me falando como que eu tô atuando nesse problema e a gente resolve ele junto. E aí também a startup ela tem essa experiência de estar com a gente para ajudar nesses pontos. Então acho que tem uma coisa muito bonita de troca mesmo. Sabe, delas quererem resolver um problema e a gente também querer que elas resolvam um problema. Até porque vocês têm o que nessa troca aí é muito mais do que só a chancela da Ambev. É toda a questão que tem ali por trás de conhecimento da Ambev, em gestão mesmo, né? Exato. Que pode amadurecer aquela startup. Então, para participar, tem um edital, né? E aí as pessoas devem ficar de olho no site, como é? A gente divulga nas nossas redes sociais, eu acho que é a forma mais fácil de ver. Né? Porque as pessoas hoje elas acompanham mais Instagram do que o próprio site. Mas a gente sempre divulga quando as inscrições estão abertas. E lá a gente também coloca os eixos temáticos. Que eu acho que isso que é legal. E aí, não sei como que é, mas eu acho que é uma coisa muito bacana saber que o 100 Labs ele não tá só no Brasil. A gente tem no Paraguai, no Chile também. Legal. E aí é muito legal porque às vezes a gente tem startups desses outros países querendo atuar no Brasil, né? Ou startups brasileiras que querem atuar nesses outros países também. Aí é legal isso, né? A gente estava falando muito sobre Brasil, mas você puxou o gancho aí da América do Sul. O que a gente tem aí de impacto na América do Sul? Acho que é muito legal. Que a gente pode pensar, né, nessa coisa, como o Brasil é um país de referência que pode também ajudar nessas soluções da América do Sul. Eu acho que, de novo, assim, é muito sobre entender essas necessidades de cada país. Então, por exemplo, a Bolívia, assim como a gente tem aqui na Ambev no Brasil, a Bolívia também tem uma questão de água super importante, né? Então, ele tem a Somos, que é a água da Bolívia, né? Assim como no Brasil a gente tem a AMA, que é o nosso negócio social em que 100% do lucro vai para projetos que dão acesso à água a quem não tem. Né? A gente também tinha uma meta em AMA de 1 milhão de pessoas até 2025. A gente bateu essa meta em 2023. E aí agora, no final do mês, a gente tem esse Amatom para a gente entender esses novos caminhos aí de AMA. Dado que a gente bateu a meta aí com 2 anos de antecedência, quais são esses novos territórios que a gente consegue atuar. Então, a Bolívia ele atua bastante nesse território, por exemplo. O Paraguai ele tem uma questão muito sobre o mercado e a participação feminina, por exemplo, né, lá. Então, eles têm um programa na Servepar de atuação de mulheres ou como que elas conseguem ver. Mas tanto o Paraguai quanto o Chile tem uma atuação ambiental super forte também. Então, o 100 Labs deles, né, que é essa aceleradora de startups, ela está muito relacionada com como que eu consigo atuar nos temas ambientais desses dois países também. Então, acho que quando a gente está olhando, de novo, sobre tendências da América do Sul, a gente está indo muito nesse caminho de meio ambiente junto com o social, pensando no final do dia justiça climática, por exemplo. Né? E colocando uma governança forte nisso tudo, Super. Né? Porque a gente olha todos os países e como que a gente consegue garantir... Acho que primeiro, né? Garantir que esses parceiros estão adequados. E um parceiro adequado no final do dia é aquele parceiro que não pega atalho, né? Então, o 10º princípio da Ambev, né? Quando a gente tá falando dos 10 princípios, um deles é nunca pegamos atalhos. Lembra pra gente esses 10 princípios que eles são muito legais. A Ambev, fala aí pro pessoal. Eu acho que a Ambev trazendo aqui, né? A Ambev ela tem 10 princípios. A gente fala, né? Primeiro de tudo, a gente tá falando que nós somos donos e donas, né? Então, esse não é o princípio, mas eu acho que é ele que guia... Uma postura, né? Exato. Ele que guia todos os outros princípios. Quando a gente fala do primeiro princípio, a gente está falando que a gente lidera times que lideram times e são times de pessoas excelentes. Né? Depois a gente está falando que a gente tem foco em resultado e também se responsabiliza por isso. Né? Então, não é só no 10º princípio que a gente está falando ali sobre ética, né? Em que a gente nunca pega atalho, mas a gente está falando que a gente se responsabiliza também pelos nossos projetos. Depois a gente tem como... Talvez eu vou precisar pegar a cola, porque eu não lembro exatamente da ordem deles. Que essa minha pergunta foi ingrata. Não, é só porque senão eu vou falar a ordem errada. São 10, né? Não, os princípios todos com certeza eu sei, eu só não vou lembrar. Mas com certeza pode pegar a cola aí, porque minha pergunta foi ingrata. Imagina.
lembrar de 10 na ordem não dá, gente. Eu não tô conseguindo ler a pergunta, eu vou ler minha pergunta, quanto mais lembrar de 10 tópicos, assim, na ordem. Espera que eu tenho todos eles aqui. Vocês sabem que tem uns testes, né, de memória, e que aí as pessoas conseguem lembrar até 7, 8 números, né? Uma sequência de até 8. Então, uma sequência de 10 é bem... É desafiador. É bem desafiador. Então, aqui, né? O primeiro princípio, ele é o sonhamos grande, que eu acho que todo mundo conhece. Aí o segundo, a gente tá falando que a gente foca em resultados excelentes. Depois a gente lidera pelo exemplo e a gente também assume responsabilidade, como eu tinha trazido. O princípio 4, ele fala que a gente atrai e desenvolve pessoas excelentes. E o princípio 5, a gente está falando que a gente constrói marcas que são amadas pelos consumidores, né? Então, quando a gente está falando aí de como que eu consigo estar muito próximo não só dos parceiros, mas também estar muito próximo do consumidor. Eu acho que é uma preocupação nossa também. O princípio 6, que aí, acho que, fazendo um jabá, é o meu favorito, porque a gente está falando, né, de que a gente cresce junto com os nossos consumidores e também com as nossas comunidades, né? Então, como que a gente faz para ter sempre vivo esse nosso pensamento de ecossistema, esse pensamento de como que a gente consegue crescer junto com eles. O princípio 7, ele fala que a gente prioriza soluções escaláveis, então acho que o Bora é um desses exemplos, né? Ou AMA mesmo, né? Que a gente tinha uma meta ali de 1 milhão. Gente, é uma coisa linda. De 1 milhão até 2025, a gente chegou em 1 milhão em 2023. Eu tenho uma latinha do AMA na minha estante. Sabe assim, minha estante de livro, tá lá meu monte de livro e tal, aí tem uns troféuzinhos, já aquelas coisinhas assim, tal, um objetinho que eu ganhei de presente, e tem uma latinha do AMA. E ela é super bonita, né? Linda, linda, ela linda. É super bonita. Tá lá como um troféuzinho, sabe? Uma coisinha assim, linda lá na... Ela é demais. Maravilhoso. Aí, a gente, como princípio 8, a gente tá falando de... a gente gerencia os nossos custos com disciplina, que eu acho que é importante sempre ter isso na cabeça. A gente quer um resultado escalável, não adianta gastar dinheiro infinito. A gente precisa ter também... Entender que os recursos, eles são limitados e como que a gente consegue ter disciplina na gestão deles. O 9, a gente fala de foco no longo prazo, então como que a gente consegue sempre pensar, né, nesse alcance. Então, quando eu estava falando de matriz de materialidade, da nossa estratégia, a gente está falando disso. Também, e o último, como eu já trouxe, né, o 10º princípio, a gente está falando de nunca pegamos atalhos, que eu acho que é super bacana. Sim, eu acho que essa proximidade que você estava falando, ela se reflete quando a gente vê nas redes sociais as pessoas chamando a Ambev de Bevinha, né? Eu acho que é a única empresa que eu conheço que tem um apelido no diminutivo. Sendo uma empresa tão gigante, né? É assim, a Ambev é uma empresa gigante e a galera chama de Bevinha como se fosse o parceiro ali, né? Tá no dia a dia delas, amigo, né? A gente tá falando ali de uma cerveja no final do dia, que é para aquela pessoa que ela sente que ela merece, né? Então... vale a pena para ela. Então é uma coisa que tá no dia a dia, é uma marca que se relaciona com ela todos os dias. O Guaraná, quando essa pessoa tá comendo pipoca, né? Então acho que tá ali o Zé Delivery, quando ela precisa de alguma coisa gelada, para ajudar no churrasco, para ajudar no dia a dia. Então acho que tem isso que é muito bacana. A gente falou de impacto, né? De geração de impacto positivo. A gente falou sobre esses princípios, falamos sobre essa proximidade. E aí, claro, vem uma pergunta agora de reputação, né? Enfim, que estava aqui já engatilhada, mas que fez todo sentido depois dessa introdução que a gente falou sobre os princípios e a proximidade. Como é que vocês medem o impacto de todas essas ações, de toda essa proximidade, de toda essa geração de valor? Porque eu defendo, né, que a gente só cria reputação pela geração de valor compartilhado. Uhum. Como que vocês percebem isso na prática? Como que vocês mensuram isso para a reputação da Ambev? Acho que muito pensando no que eu falei anteriormente de impacto positivo mesmo, né? Então, assim, o impacto positivo ele só vai ser duradouro e genuíno quando ele realmente tá relacionado com a estratégia do negócio. Então, quando eu tô falando de ajudar o Brasil a crescer, eu acho que tá relacionado com a nossa estratégia do negócio. Então, não é uma coisa de eu vou vir aqui para contar porque a Tati gosta. Eu acho que você falou com o Jean, né? Você já contou que você entrevistou o Jean. Eu acho que ter também ele como referência, eu acho que ele traz muito essa perspectiva, essa provocação de a gente tem que fazer uma coisa que é do nosso tamanho e também que está atrelado com a gente, né? Que a gente ajude o nosso ecossistema de alguma maneira.
Então, eu acho que a gente conseguir trazer isso e a gente conseguir crescer de alguma maneira, acho que é a nossa melhor forma de medir impacto, né? E medir também reputação. Então, óbvio que deve ter, não sei nem quantas pesquisas aí no mercado de reputação, óbvio que eu não conheço todas, mas assim, eu acho que ver assim, o impacto que a gente tem, ouvir as histórias que a gente tem, né? Tem uma coisa que eu sempre falo com o meu time, que é todo número tem uma história, toda história tem um número, então não é só o número de pessoas impactadas, né? Mas como eu comentei, do pessoal do Rio Grande do Sul, né? De ouvir essas histórias que eles têm, né? O tanto que eles trouxeram pra gente, como que a gente ajudou, como que a gente tava com eles, eu acho que é o mais legal no final do dia. Então, pra mim, é muito uma mistura de número e de história que a gente acaba ouvindo aí ao longo do caminho, que na verdade, é o que gera valor, né? Se a pessoa vem contar essa história pra gente, é porque ela vê que gerou valor pra ela, de alguma maneira. Hoje essa medição desse impacto, né, para a reputação já está super sofisticada, a gente já consegue analisar diretamente, olha, esta ação trouxe esse resultado, né, para a reputação, com aquele público, enfim, a gente já consegue fazer isso muito bacana. Mas tem um dado que eu acho bom compartilhar, que fala que cada 1 ponto de reputação tem uma equivalência estatística de 0,8 em percepção ESG. Então, é isso. No final das contas, essa percepção né, tá muito conectado, né? Tá muito conectado. Super. Né? Então, assim, eu não sei os dados da Ambev, mas, com certeza, grande parte dessa reputação da Ambev, que está entre sempre as top 3, top 5 ali no Merco. Enfim, ela está sempre nesses rankings aparecendo como uma das empresas de melhor reputação no Brasil. E a melhor do seu setor, né? Porque, enfim, eles também fazem essas separação, medições, né? Por setor, né, e tal, para não comparar banana com maçã, que é importante. Mas vocês também estão no top do geral. Quando mistura todo mundo, vocês ainda estão lá no topo, né? Então, isso daí é resultado muito, muito claro dessa atuação. E aí você falou do Jean. Eu vi uma vez um evento que o Jean participou na plataforma lá do Voltolini, na plataforma na liderança sustentável. E aí, gente, eu conto essa história sempre. Meus alunos lá na SPM já ouviram. Enfim, chega Jean com o joelho operado na FAAP. A FAAP, gente, tem escada até dizer chega. É um lugar super, assim, onde você desce com o carro e até o lugar do evento tem escada que sobe e desce, não sei o quê. Chega ele de muleta, com o joelho operado, para falar no evento CEO com propósito. Ele podia ter mandado qualquer pessoa naquele evento, né? Aí chega ele lá com as muletinhas, com o joelho operado, e aí começa a dizer o seguinte: eu tenho, sei lá, 20 e tantos anos de Ambev, aquela história que ele conta, né, sempre. E aí eu pensei já em sair da Ambev, mas depois eu disse, não, eu vou ficar aqui porque aqui eu posso gerar impacto em larga escala, né? Aquela coisa do impacto pelo tamanho da empresa, que ele não ia conseguir fazer aquilo em outro lugar. E aí depois que a gente vê, anos depois, né? Porque isso foi no final de 2019, né? Foi antes da pandemia, inclusive. Foi. Aí depois a gente vê que ele começa como CEO da empresa em janeiro, né, de 2020, passa a pandemia inteira, aquela coisa toda. E a gente vê isso sendo posto em prática, a gente vê a verdade, né? E aí você traz o exemplo agora da liderança, dizendo, olha só, ele está ali dizendo o tempo inteiro, então, gente... Ele provoca a gente o tempo inteiro. É a importância da liderança, né? Assim, não é só o Jean, mas toda a liderança nas empresas tem esse papel, né? De puxar o time. E eu falo isso para outras empresas, assim. Uma vez eu estava no evento, acho que foi a primeira vez que eu falei pro próprio Jean, assim. Mas que às vezes alguém vem perguntar, falar assim, como que você faz para engajar a sua liderança em impacto positivo, falar de sustentabilidade, falar desses temas de mundo melhor? Né? Eu falo assim, eu não sei te responder porque a nossa liderança é super engajada, né? Então eles compram, eles provocam, eles entendem que faz super sentido, que é genuíno e que faz parte do negócio. E aí faz diferença, né? Porque as pessoas percebem isso. Você acredita que algum dia alcançaremos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu acredito muito no que a ONU, na verdade, fala sobre os 17 ODS, né? Então, a ONU ela já trouxe isso em alguns outros estudos recentes. Eu acho que ela traz isso bastante quando ela está na COP, por exemplo, em que os ODS eles só vão ser alcançados não só com frentes de trabalho do governo ou de organizações sociais, mas também tendo iniciativa privada junto.
né? Então, se a gente conseguir colocar todo o ecossistema para trabalhar junto, pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, a gente vai realmente conseguir alcançar o que eles estão se propondo, que é super ambicioso, que é super complexo de fazer, mas a gente precisa de todo mundo junto, né? E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que corrobora muito com isso que eu tô falando, né? De acreditar e de falar, é que o Jean, por exemplo, ele é o embaixador do objetivo de desenvolvimento do ODS número 8, né? Que é o objetivo de trabalho e crescimento econômico. Então, eu acho que tendo, né, junto com o Pacto Global, né, que é essa frente de trabalho da ONU, que está ali com as empresas, trabalhando junto, eu acho que é muito legal saber também que tem outras lideranças, né? Eles chamam, se eu não me engano, dentro do pacto de lideranças sustentáveis, né? De alguma maneira assim, que consigam... que são empresas, na verdade, que estão engajadas nesse mesmo objetivo. Então, para mim, eu acho que está muito conectado com isso. Não à toa tem o ODS 17, né? Que fala das parcerias para o alcance de todas as outras metas. Né? E como que as empresas podem se engajar nisso aí? Já que a gente está falando de engajamento das empresas, das parcerias, como que elas podem, enfim, ser parceiras de governos para o alcance dos ODSs? Eu acho que, citando até um outro exemplo da própria OCDE, né? Então, a OCDE, ela fala muito sobre impacto e ela tem ali alguns critérios quando ele olha como que eu consigo gerar um impacto positivo. Pode ser de uma intervenção, de uma política pública, de um programa de empresa, mas dentro desses critérios eles estão falando sobre... Um dos critérios é a relevância, né? Eu gosto muito do critério de relevância porque no final do dia ela vira e fala assim, olha, o que eu tô querendo falar para vocês é definir, na verdade, né? Você como empresa, eu tenho 17 ODS. Qual é aquele ODS que tá mais conectado pra com você. Pra não fazer bingo, né? Exato. Bingo da DS não dá mais. Como que, é óbvio, né? De novo, o Jean, ele é embaixador de mas isso não significa que a gente não atua em algumas outras, né? Como a gente já falou, né? A água é super importante pra gente, então tem um ODS de água. Então, acho que a empresa também olhar ali, dentro daquele cardápio de ODS, né? Qual é aquilo que mais está relacionado comigo? Desculpa, Tati. Eu lembro, assim, durante a pandemia, eu tava falando... Eu acho que era uma live do Sebrae, se eu não me engano, que eu tava falando com micro e nano empreendedores sobre sustentabilidade, né? E aí eles falaram assim, mas como que eu ajudo? Né? Porque ESG é muito complexo, eu tô falando aí de um monte de metas e indicadores. Falei, cara, vamos olhar aqui o que vocês conseguem fazer. Então, sei lá, você é um bar, você tem... sei lá, 3 lixos para fazer separação de materiais. Aí, que são os principais materiais que você tem. Plástico, vidro e papel. Você tem pelo menos isso? Né? Ou a gente vai colocar todos, né? Você consegue investir em... Tô falando de... óbvio que a gente tá falando, né? De metal, de orgânicos também. Mas eu falei assim, olha, vamos começar. Vamos pelo menos começar. Se você tem 2, 3... Não, beleza. É muito caro investir... em mais uma lixeira aqui. Tudo bem. Ou, não tem coleta seletiva no meu bairro. Vamos ver uma outra coisa? Será que a gente não consegue economizar energia, economizar água? Então, você divulga para os seus colaboradores, para os seus clientes aí no bar, por exemplo, como que eu faço para economizar mais água, para economizar energia? Então, vamos ver, assim, no dia a dia, como que a gente consegue ajudar, de alguma maneira, nesse objetivo que ele é maior. Usar o poder de escala que cada um tem, né? No Exatamente. final das contas, é isso que você está falando. Como cada um pode usar o seu poder de escala para alcançar mais pessoas e trazê-las para... Exatamente. Para essa questão. E aí a gente já vai se encaminhando para o final. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, se você quer falar sobre mais algum tema que a gente não falou, se você quer deixar uma recomendação... Eu acho que a gente deu várias recomendações aqui, né? Eu acho que vários estudos do Marcelo Neri, eu acho que os estudos da Arimax também são muito legais. Mas, assim, eu acho que se tem um último recado, que eu acho que conecta com todas as suas perguntas, é pensar e conseguir priorizar isso, que no final do dia talvez é o que aquela empresa quer ser lembrada como legado, né? Então, qual que é o legado que eles querem deixar? Eu acho que hoje, quando a gente está falando, né, quem procura
né, Conversas com Impacto, a gente está falando disso muito pensando em, tudo bem, eu tô aqui, né, tô fazendo meu trabalho, mas como que o meu trabalho também vai ajudar a ter um mundo melhor? Né? Então, a gente fala na Ambev, né? Você trouxe isso também, né? De ter mais razões para brindar. Então, quais são as razões para brindar que essas outras empresas também vão ter? Cada uma dentro do seu negócio. Uhum. Porque, no final das contas, não precisa achar que isso é conversa de bicho grilo, né? Exatamente, não precisa isso pegar... tem a ver com business, né? Totalmente. Pois tá. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, foi um prazer Tati. estar aqui conversando com você, trazer esses temas todos da Ambev, que eu acho que é uma super referência mesmo para as outras empresas. Obrigada. Obrigado mesmo.